Olá, o meu nome é Tiago e no tópico de hoje vamos falar sobre testosterona. Mais precisamente, como aumentar a testosterona ou maximizar a sua produção. Vou-vos contar uma história muito breve. Estava eu num fórum, como é frequente, a tentar ajudar algumas pessoas e deparei-me com um tópico que tinha sido aberto por uma pessoa que tinha cerca de 30 anos, que tinha excesso de peso e que não fazia exercício físico. Essa pessoa estava-se a queixar de ter baixos níveis de testosterona. Vá-se lá saber porquê. Ter excesso de peso e não fazer exercício físico é muito provavelmente o que mais contribui para ter níveis baixos de testosterona. Mas ele estava admirado. Como também frequente pessoas obesas, o que ele estava à procura não era fazer exercício ou melhorar a sua alimentação, mas sim à procura de uma opinião de um gel que lhe fosse aumentar a produção de testosterona. Procurar por um conserto rápido geralmente leva-nos sempre ao falhanço, pelo menos a longo prazo. Fixar um problema assim com um remédio ou uma droga vai fazer com que nós nos tornemos dependentes dela e isso nunca vai resolver o problema. Se ele colocar um gel no corpo para lhe aumentar a produção de testosterona, isso irá fazer com que o corpo dele comece a produzir menos testosterona, isto porque está a obtê-la de uma forma muito mais fácil. E não sendo eu apologista desses métodos, eu vou então vos mostrar como é que vocês podem aumentar a testosterona de forma natural. Vamos então começar. Primeiro vamos começar pela dieta. Como é que podemos fazer isto através da dieta? Como aumentar a testosterona para nos ajudar a ganhar mais massa muscular, ou para termos apetite sexual, ou para termos mais vontade de viver? Como o fazer através da dieta? Na verdade a resposta é simples. Para alguns pode ser complicada, se tu és novo neste tópico de nutrição podes ficar um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar-te as coisas da forma mais simples possível. Se tu tiveres uma boa distribuição de macronutrientes, ou seja, uma boa distribuição de proteínas, hidratos de carbono e gordura, ou seja, um rácio adequado, a tua produção de testosterona só por si já irá ser maior. E o segundo fator mais importante em relação à dieta é evitar deficiências de micronutrientes. E os micronutrientes são as vitaminas, os minerais e os antioxidantes. Então o que eu estou a dizer é que estas pessoas que geralmente se vão queixar que têm produção de baixa testosterona, se focassem em ter uma boa distribuição dos macronutrientes e evitar deficiências de micronutrientes, consumindo vários vegetais, frutas e alimentos não processados, muito provavelmente a sua produção de testosterona iria ser maior. Um outro fator que pode fazer com que a nossa produção de testosterona diminua é a desidratação. Isto porquê? Porque desidratação faz com que a nossa hormona de crescimento, ou a sua secreção, seja menor e com que tenhamos mais cortisol disponível no nosso corpo. Cortisol basicamente é a hormona do stress. Não sei se estás ciente, mas a partir do ponto em que tu tens sede, significa que já estás desidratado. Esse é apenas um exemplo muito básico, mas eu vou muito mais em detalhe no curso de nutrição para todos. E eu deixo o link na descrição para isso. Terceiro ponto. Obviamente o álcool. Toda a gente sabe isso. Agora, é possível ter testosterona alta bebendo álcool. Ninguém está a dizer o contrário. O que eu estou aqui a dizer é que consumir álcool regularmente, e muito provavelmente se for acima de um copo por dia, pode começar a fazer com que a tua produção de testosterona baixe. Isso nunca terá grande efeito a não ser que vocês fiquem bêbados frequentemente. Mas é bom que vocês saibam que se vocês tiverem problemas com testosterona e tiverem a consumir muito álcool, tipo consumir certos óleos vegetais também pode fazer com que a vossa produção de testosterona seja minimizada. Isto porque os óleos vegetais, a maioria deles, não todos, são ricos em ômega 6. E como eu já falei noutros vídeos e falo também no curso, nos dias que decorrem a proporção que nós temos de ômega 6 para ômega 3 é abismal. Isto cria imbalanços hormonais de nutrientes no nosso corpo, o que depois nos pode levar, por exemplo, a uma minimização da produção de testosterona. Um outro fator são as gorduras trans. As gorduras trans são encontradas em alguns produtos de prateleira, especialmente se forem alimentos que tenham bastante gordura, mas em que a gordura não está em estado líquido. Para tornar as coisas mais simples para ti, evita ao máximo consumir produtos processados de prateleira e dessa forma vais estar a consumir, muito provavelmente, poucas gorduras trans. E por último, temos duas coisas. Uma delas é o glúten. Atenção, glúten não é um problema. O que é o problema é que, mais uma vez, nos dias que decorrem, muitas pessoas, especialmente se forem obesos, consomem quantidades enormes de glúten.
Existem ali uns nutrientes, tanto no glúten como nas sementes de linhaça, que podem fazer com que a produção de testosterona fique mais baixa. Ah, e já me esquecia. Também não recomendo consumir em grandes quantidades de soja e se a quiserem consumir, façam-no em períodos esporádicos. Recapitulando aqui na parte da dieta. Tenham uma boa distribuição dos macronutrientes e evitem deficiências de micronutrientes. No que toca à dieta, estes são os dois fatores mais importantes que vão fazer com que a vossa testosterona esteja em níveis normais. Depois, evitem desidratação. Se tiverem sede, estão desidratados. Por último, evitar os alimentos que eu mencionei. A maioria dos óleos vegetais, álcool, sementes de linhaça, soja, glúten e gorduras trans. Tenho a certeza que vou receber algumas perguntas em relação às gorduras, então vou já vos dizer quais é que são as gorduras que eu recomendo vocês consumirem. Azeite virgem extra, óleo de abacate, óleo de coco e óleo de palma. Em relação a esses 4, vocês podem consumi-los, pois o rácio entre ômega 3 e ômega 6 é muito melhor. Vamos então agora falar sobre o estilo de vida. E isso envolve um outro fator que também é dos mais importantes para produzir e maximizar a produção de testosterona. Estou a falar de fazer exercício físico com o peso corporal ou com pesos de ginásio, halteres, barras, esse tipo de coisas. Fazer exercício físico cerca de 3 vezes por semana vai-vos ajudar também a produzir muito mais testosterona. Por exemplo, no exemplo que eu estava a dar, no outro caso, o outro senhor era obeso e não fazia exercício físico. Como estava a dizer, esses são os dois fatores mais importantes para a produção de testosterona. Logo, se tu te queixas que tens baixa produção de testosterona, tens excesso de peso, não fazes exercício físico, compreendo que é muito culpa tua. E não é genéticos, como muitos dos obesos pensam sempre que têm. Falando ainda sobre treinos, há aquelas pessoas que obviamente vão ao ginásio ou fazem TRX várias vezes por semana. Mas fiquem sabendo que fazer treinos muito volumosos ou fazer treinos de resistência, por exemplo, como maratonistas ou ciclistas que fazem exercício físico durante 3 horas, esse tipo de exercício ou de duração de atividade física faz com que também os nossos níveis de testosterona baixem. Portanto, se o teu objetivo é aumentar a produção de testosterona e tu antigamente não fazias exercício, não passes também de 8 para 80. Não comeces a fazer exercício físico 2 horas por dia para tentar maximizar a produção de testosterona, porque dessa forma não vais estar a maximizar. Irás sim aumentar a produção de testosterona, mas não vais maximizá-la. Vamos virar-nos aqui para o quadro para ver o que é que eu vos posso então mencionar. Porque há aqui um tópico que eu ainda tenho que fazer um vídeo acerca disso. E é algo que muitas pessoas parecem não compreender. Eu aqui vou tocar brevemente nisso. Eu estou-me a referir a fazer um cut, ou neste caso, a perder alguma gordura corporal antes de começar a ganhar massa muscular, ou então, neste caso, estamos a falar de testosterona, se o teu objetivo for aumentar a produção de testosterona, mesmo que tu comeces a fazer exercício com pesos, a tua produção de testosterona não vai ser maximizada. Isto porquê? Porque tu, quando estás acima de mais ou menos cerca de 15% de gordura corporal, o teu corpo o que vai fazer é converter mais da testosterona que tem em estradiol. E isso, lá está, faz com que a nossa produção de testosterona não seja maximizada. Ela está a ocorrer com o treino e outras coisas, mas alguma dessa testosterona vai ser convertida então para estradiol. Um outro fator que faz com que a produção de testosterona não seja maximizada, ou não esteja no seu máximo, é fazer déficits calóricos prolongados ou muito agressivos. Vamos supor que tu começas então a fazer uma dieta para perder peso. Se tu fizeres uma dieta durante 3 meses, que é bastante agressiva, espera que os teus níveis de testosterona baixem. Isto se não estiverem absurdamente baixos. Mas pensa também que isto vai ser para teu benefício. E muito sinceramente é algo que nunca me preocupo com os meus clientes. Pois, primeiro, é muito raro eu fazer déficits agressivos, e se o fizer é por muito curtos períodos de tempo. E se forem prolongados, eu faço alguma manipulação para fazer com que a testosterona suba um pouco. Um fator ainda relacionado com o estilo de vida tem a ver com a nossa qualidade de sono. Hoje em dia a maior parte das pessoas não tem qualidade de sono. Há vários casos de pessoas que dormem cerca de 7 a 8 horas, mas dizem estar sempre cansadas ou que não dormem bem. Pois é, se vocês não tiverem um sono profundo, um sono pesado, mais uma vez não estão a maximizar a vossa produção de testosterona. Portanto, tentem dormir entre 7 e 9 horas por dia e ter uma qualidade de sono boa. Dormir num local fresco e escuro irá ajudar. Por último, algo que se calhar alguns de vocês ainda estão a pensar. Obviamente que fazer sexo faz com que se aumente a produção de testosterona, mas masturbação não ajuda a aumentar a produção de testosterona. Portanto, amigos aí em casa, isso não vos vai ajudar. Este é o último ponto e é aquele que eu queria realmente falar acerca. Refiro-me a consumir drogas ou utilizar ajuda externa através de géis, comprimidos, outras coisas.
Não sei se sabem, essas pomadas ou comprimidos são de facto efetivas. Elas vão ajudar-vos a aumentar a produção de testosterona. Mas o que isso faz é que o vosso corpo começa a produzir ainda menos testosterona. Isto porque sabe que vai obtê-la de uma fonte externa. Como já explicado em imensos vídeos aqui neste canal, o nosso corpo é extremamente inteligente e adaptativo. Se ele puder poupar energia ou não fazer algo, ele não o vai fazer. E com a testosterona não é diferente. No início deste vídeo eu mencionei o exemplo daquele senhor que tinha cerca de 30 anos, excesso de peso e não praticava exercício físico. E adivinhem o que ele estava a fazer? Estava a culpar a sua genética, a dizer que era geneticamente predisposto a ter produção baixa de testosterona, seja lá o que for. Isso é um comportamento muito normal de pessoas obesas e preguiçosas. Diz muito em relação a elas, porque ele pode resolver isso através da dieta e através do exercício físico, mas ele nem sequer se focou naquilo. Ele abriu o post e o que é que ele começou a falar? Dos seus problemas genéticos e que já tinha experimentado isto e aquilo e que nada parecia resolver. Duvido muito. Este é um comportamento super típico de pessoas obesas. O mesmo se passa, por exemplo, em relação ao metabolismo. Eles são obesos e muitos deles queixam-se que são obesos porque têm um metabolismo lento. A família dele é toda gorda, coisas do género. Isso não é verdade. As probabilidades disso acontecer são tão baixas, mas tão baixas, que muito sinceramente fica difícil de acreditar. Então a mensagem é a seguinte: mantenham-se afastados desse tipo de pomadas, géis, produtos, cápsulas e foquem-se numa boa dieta e em fazer exercício físico. Garanto-vos, se vocês tiverem uma porcentagem de gordura corporal baixa, os vossos níveis de testosterona por si só vão ter que estar razoavelmente aceitáveis. E se não tiverem, depois há ainda certas coisas que vocês podem melhorar. Apenas em último caso, vocês devem recorrer a consumir esses produtos. Vou-vos deixar aqui como exemplo um senhor chamado Christopher Walk, que é conhecido até como o homem anabólico. Se para pessoas jovens, digamos que ter cerca de 300 ou 400 de testosterona seria bastante bom, ele tinha 11. Ele tinha um tumor no cérebro e adivinhem, drogas era o que lhe era recomendado todos os dias, mas isso não estava a fazer grande diferença. A partir do momento em que ele se focou em comer bem, em fazer muita pesquisa, aliás, praticamente todo este vídeo foi feito através de um livro que ele escreveu, mas como eu estava a dizer, a partir do momento em que ele se focou em ter uma boa distribuição de macronutrientes, em evitar ao máximo ter deficiência de micronutrientes e em fazer exercício físico com pesos e com o seu peso corporal, os seus níveis de testosterona explodiram. Ele passou de 11 para cerca de 1100. Isso coloca-o quase como um atleta que está a consumir drogas. São níveis absurdos de testosterona. Mas em relação a isso, eu vou deixar aqui um link na descrição. Vocês podem ir ao site dele, podem comprar o livro dele, podem ler a história dele, façam o que quiserem. Vou também deixar um link na descrição que vos vai levar para um website onde eu escrevi um artigo acerca disto. E por último, se queres aprender mais sobre nutrição, como aumentar a tua produção de testosterona, como ter uma boa dieta de forma fácil, o que é que são isto dos micronutrientes e macronutrientes, eu fiz um curso onde explico isto tudo de forma básica, assim como fiz neste vídeo, que acredito que é de utilidade para toda a gente que não tem conhecimento profundo acerca de nutrição. Se estiveres interessado, vê o link na descrição e qualquer dúvida que tenhas, envia-me uma mensagem. Até ao próximo vídeo.